Amém, irmãos? Boa tarde. Quero pedir desculpa, pela demora, houve um imprevisto, Mas glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Amém? Vamos repetir todas juntas o versículo deste ano? Miguel, você pode colocar aí que o meu aqui está diferente, não? E vós tende... Vamos repetir todas juntas? Não tem. Uhum. E vós tende a unção do santo, e sabeis tudo. O meu é um pouquinho diferente, mais curto. Espera aí, que a Bruna... Um aqui. Mas vocês possuem a unção que vem do santo, e tendes conhecimento de todas as coisas. Esse ano é o ano da unção, Eu gostaria de deixar aqui um versículo, antes de nós começarmos, esse é bem conhecido, Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede a de rubins, Nós somos mulheres valorosas na mão do Senhor, E nós estamos nessa tarde aqui de sábado, quente, para nos dedicarmos ao Senhor, Nosso segundo dia de conferência, e nós estamos aqui para aprender um pouco mais, da vida, do que o Senhor tem para nós, porque Ele nos prepara em todas as áreas. Eu gostaria de convidar aqui à frente, as nossas convidadas, Jamila, psicóloga, gostaria que ela viesse e se... Pode passar por ali, ó. Bruna Lemos, estudante de quê, Bruna? Nutrição. E a nossa querida pastora, que vai estar falando na área espiritual, Vamos nos colocar de pé um momentinho só para a gente começar com oração? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais do que o Senhor tem para nós. Colocamos nossas vidas, Senhor, diante de Ti. Colocamos a vida também daquelas que estão por vir, ó Deus, para participar dessa roda de oração em Tuas mãos. Pai, Te damos graça, Te damos glória, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor tem tomado conta de nós. Obrigado, Senhor, porque somos mulheres valorosas, vitoriosas nas Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou passar assim para a psicóloga Jamila, dar início ao tema. Boa tarde. Então, meninas, eu vou falar um pouquinho das principais doenças psicológicas que acometidas, a maioria por mulher, infelizmente, A mulher já tem a carga dela cotidiana, que é bem mais pesada do que um homem. Por mais que às vezes a gente tenha um parceiro que ajuda mesmo, no dia a dia, mas acaba assim que a mulher ela é bem mais sobrecarregada em tudo, E pelo fato da gente também gerar filhos, a gente também fica comprometido hormonalmente. E aí acaba assim que chega uma certa idade, a gente entra na menopausa, algumas doenças que às vezes no dia a dia a gente não percebia que dava sinais, que a gente tinha, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade. Quando você chega a uma certa idade que os hormônios já não estão 100%, é onde que acaba aparecendo os sintomas maiores. Hoje, a maioria das mulheres, eu atendo em consultório, já tem
Eu tenho 18 anos de formação. Desses 18 anos, praticamente 10 são dentro de um consultório clínico, onde eu atendo, digamos, 85% dos meus pacientes hoje são mulheres. Atualmente, 70% são na faixa acima de 60 anos, porque eu atendo o plano Medicênio, então acaba tendo um percentual maior de mulheres já maduras. Então, assim, o que eu venho percebendo, a quantidade de mulheres que têm apresentado sintomas de depressão e ansiedade tem aumentado muito. Um dos fatores que eu venho percebendo também, que foi pós-pandemia, né? Que aí, como diz, as mulheres acabaram ficando mais sobrecarregadas, né? Porque tinham que ficar naquela jornada 24 horas no cuidado da casa, trabalhando muitas vezes home office, cuidando de filhos. Então, assim, uma das principais é depressão, ansiedade, transtorno alimentar, que é onde ela tem a perda de peso ou ela tem a ganho de peso bem expressivo. Tem os transtornos traumáticos, né, que às vezes acontece alguma situação na infância e acaba aflorando na sua vida adulta. Transtorno bipolar, transtorno de personalidade, que é um dos maiores também, que às vezes a pessoa nem percebe que tem. No dia a dia, quem convive, que vai percebendo que a pessoa ela vai apresentando alguns sintomas, porque eu brinco no consultório assim, que hoje, infelizmente, ninguém é 100% normal. A gente sempre tem alguma situação que a gente apresenta um momento de ansiedade, um momento de depressão. Infelizmente, como diz, faz parte mais do nosso dia a dia isso, né? E aí tem as piores, né, que é a síndrome do pânico, que é onde a mulher acaba travando, né, numa determinada situação, bloqueando. Te dar um exemplo mesmo, algumas mulheres têm muito problema e têm me procurado a questão de não conseguir dirigir. Ou, às vezes, tira a carteira e vai dirigir com o marido do lado, o marido, às vezes, não tem paciência. Um exemplo do meu, ele não tem paciência, se fosse depender dele para dirigir, eu estava sem a carteira até hoje, porque ele não tem paciência nenhuma. Então, assim, isso vai travando, e aí a mulher cada vez mais vai se tornando dependente. Às vezes era um sonho que ela tinha de ser independente, né, não depender de ninguém para nada, que eu falo mesmo hoje que a carteira de habilitação é uma das libertações da mulher, e acaba que elas não conseguem. Eu tenho uma paciente mesmo, que eu tenho trabalhado com ela já tem um tempinho, para poder quebrar esse bloqueio, que é eu falo com vocês que é a questão do pânico. Toda vez que ela entra no veículo, é onde que ela trava, ela não consegue fazer nada. Nem ligar um carro, que é uma coisa mais tranquila, né? Então, assim, eu venho percebendo que, o decorrer dos anos, as mulheres têm apresentado mais doenças neurológicas, mais do que o homem. Até mesmo porque o homem, ele não demonstra quando sente nada. Ele acaba guardando para ele. Então, quando ele vai despertar alguns sintomas, é quando já está adoecido ao ponto, assim, de viver na dependência da medicação, porque nesses anos todos de consultório, se eu atendi uns 20 a 30 homens, foi muito. E geralmente são os que vão porque a mulher mandou ir. Aí chega no consultório, vira e fala assim, eu estou aqui porque minha esposa pediu. Aí eu sei que o atendimento não vai para frente, né? Só cumpre um período e depois eu acabo dando alta porque não tem a melhora, né? Então, assim, gente, eu vou deixar aberto, né? Não, vou passar para as meninas, depois as perguntas, né? Porque, igual eu falei com vocês, são essas doenças que são normalmente acometidas por mulheres. Algumas pessoas conhecem mais ou menos como que são cada uma, porque hoje a mídia tem falado muito, né? De depressão, de ansiedade, de transtorno bipolar, que são são sintomas assim que hoje a gente consegue pontuar. Fica mais fácil você definir, né? Quais são os sintomas. Então, assim, acho que depois, no final, se alguém tiver alguma dúvida a respeito de alguma outra situação, que aí a gente responde no final, né? Tá bom? Obrigada. Ei, boa noite, a paz. Como eu sabia que a minha fala viria depois da Jamila, eu falei assim, lógico que vai entrar a questão de ansiedade, depressão, problemas emocionais. E a gente escuta falar o quê, né? E geralmente já teve na mídia, artigos falando da questão do intestino-cérebro, esse eixo. As pessoas falam assim, o cérebro é o nosso segundo intestino. Será que isso é verdade? Sim, o cérebro é o nosso segundo intestino. E quando nós temos uma alimentação balanceada, quando nós nutrimos o nosso corpo,
aí é um trabalho conjunto. Porque, às vezes, você procura o tratamento psicológico, você faz um tratamento com medicamentos, né, dependendo do grau dessa pessoa, e a Jamila pode falar melhor do que eu, mas você não cuida do que você coloca na sua boca, do que você se alimenta, do que você come. O intestino, ele produz um hormônio, 90% desse hormônio é produzido no intestino, que é a serotonina, que é responsável, um hormônio responsável pelo bem-estar, pelo prazer, alguma questão da saciedade. Então, a gente tem que ter esse olhar completo. A nutrição, às vezes a gente pensa no nutricionista, eu até falei com a Sofia que eu ia falar sobre isso. Você pensa no nutricionista, você pensa no emagrecimento, na hipertrofia, para você ficar forte, musculoso, musculosa, né? Mas não é só isso, né? A nutrição, ela vem para a questão da saúde. Nós somos da área da saúde, como também a Jamila, a psicologia, é uma área da saúde. Então, a nutrição está em alguns ambientes que trata não só do que você vai escolher do que você vai escolher como alimento, as boas escolhas na alimentação, como você vai processar esse alimento, também faz parte da nutrição, o ambiente que esse alimento vai ser processado também faz parte da nutrição, né? Então, é até assim difícil. Quando eu fui chamada, eu falei assim, gente, é tanta coisa para falar, se você for parar, que você fica meio assim, o que eu vou trazer? Porque é amplo, né? Mas depois me deu um estalo para essa questão emocional. Então, é você olhar para o que você está ingerindo e como o seu corpo está se comportando. Hoje está muito na moda, eu sou intolerante à lactose, eu sou intolerante ao glúten, eu não como. Quem falou isso para você? Não, eu simplesmente parei de comer e tal, não procuro uma assistência, nem uma direção, né, profissional. E nós podemos, eu falo assim, que é ser nutricionista e não terrorista. É conhecer o seu corpo, que a gente depois vai ter até uma fala, né, da questão espiritual, que nós somos templo do Espírito Santo, né? Então, nós temos que saber aquilo que nós colocamos dentro desse corpo que é templo. E a questão do intestino, por que funcionar bem? Por que isso é um alerta para mim? Porque ali tem bactérias no nosso intestino que vai ajudar até mesmo no seu sistema imunológico. Poxa, mas eu fico doente, eu sempre tenho esse tipo de infecção. Você vai e trata com antibiótico, com outros medicamentos, mas o seu intestino continua ali, vulnerável. A parede do nosso intestino tem que ser assim. Aí, quando você tem algum, né, dessas doenças ou esses problemas, ou o intestino que está ali inflamado, começa a se abrir. Então, assim, falando de forma clara, né, que a gente está falando sobre intestino, a gente vai falar sobre fezes também. E tudo isso faz parte do quê? Do nosso sistema gástrico, né? Tanto o estômago, o intestino, tudo isso, né, faz parte do nosso corpo e é importante. E quando vai se abrindo, o que acontece? As bactérias que são ruins vão para a corrente sanguínea. Às vezes a pessoa ela não tem costume, porque é uma coisa, gente, que dá aquele nojinho, né? De você, como que você vai olhar para... Não quer olhar, mas sim pedaços de alimento. O que está acontecendo? Não é para ser assim, gente. Então é importante, e isso é real, né? O intestino ele tem esses neurotransmissores e há essa ligação. Tanto o intestino fala para o cérebro, alguma coisa está errada, está ruim, quanto o cérebro também fala para o intestino e não está legal. Então tem essa ligação. E o que a gente deve fazer? O que nós devemos escolher? Eu falo que a alimentação, o básico é uma receita de bolo. Sabe aquele bolo que você faz, que ele só leva ingredientes simples, que é o simples, é o básico? É ovos, manteiga, açúcar, trigo, leite, fermento. Se eu parar e perguntar assim, Jucimara, o que é o básico de uma alimentação saudável para você? O que é assim? O que te vem na cabeça?
Ah, Ju, me dá uma dica de alimentação saudável. Assim, o que você pensa? Aí, Ju falou mais do que um. Então, frutas, verduras, proteína, que pode ser animal, né, nos ovos, carne vermelha ou branca, proteína também vegetal, que a gente também tem as pessoas que aderem a uma alimentação vegetariana, né, que não comem carne. Mas nós sabemos aquilo que é o básico, né, para ter essa vida mais saudável. E às vezes a pessoa está sofrendo com algo de, eu tenho ansiedade, ou algum momento de estresse muito forte no trabalho. E olha só a fala. Eu estou ansioso, me deu dor de barriga. Eu estou nervosa, eu tenho dor de estômago, no estômago. Quem nunca ouviu falar assim, eu tenho uma gastrite nervosa? Então, há essa ligação e há essa importância de nós olharmos para o que nós estamos ingerindo, pensarmos, eu estou em qual fase da minha vida? Tudo, né? Tem alimentos específicos, tem os chás, tem os fitoterápicos, tem os óleos essenciais, que também a gente estuda na nutrição, quando às vezes a mulher está mais ansiosa, quando ela está na fase da menopausa, né? Para que ela venha estar mais tranquila, tem alimento que vai te ajudar na questão do estrogênio, porque é o que baixa na mulher quando ela está na menopausa. E são os mesmos alimentos quando nós estamos também na nossa TPM. Então, a comida, o alimento, ele pode ser ele é a melhor opção do que o medicamento. Hoje nós vivemos num mundo em que os comprimidos são mais fáceis, né? É só engolir. E não é só o comprimido para dor, nem um comprimido para te ajudar em algo emocional, mas sim também os suplementos. Não que eu seja contra, né? Eu estudo sobre isso e é muito interessante, é muito legal, porque às vezes você, na sua alimentação diária, você não ingere tudo que você precisa, mas no alimento nós encontramos tudo. Então, a minha fala, a princípio, é essa. Se depois, quando nós terminarmos, tiver mais algumas perguntas, estou aqui à disposição. Lembrando que ainda estou em fase, em processo de aprendizado, mas eu sei que a gente pode estar aqui construindo algo juntos, e compartilhando também alguma experiência nesse sentido, alguma melhora, porque eu falo assim, e é muito interessante isso. Você vai se alimentando e você sabe o que não te faz às vezes bem. Por que não trocar? Por que não buscar, um profissional e esclarecer, Por que não aderir, e não se comprometer consigo mesma nesse sentido? Nós mulheres, nós cuidamos muito dos outros. Nós cuidamos do marido, nós cuidamos de filho, nós cuidamos da casa, muitas trabalham, estudam, e nós damos conta de tantas coisas, E na alimentação, a gente agrada um, agrada o outro. Qual estratégia usar? O que é melhor para que você possa ter essa alimentação saudável? Tudo que nós plantamos, nós colhemos. E assim também é no que nós estamos comendo hoje. Nós estamos nos alimentando bem, nós estamos buscando essa saúde completa, mais à frente, o que nós vamos colher? Estar envelhecendo com mais saúde, com mais bem-estar. Gente, vocês querem ouvir a pastora e Deus ao mesmo tempo? Porque a área espiritual, tão séria quanto a área de psicologia, a área mental, o nosso bem-estar mental, quanto na área de nutrição, que é o cuidado do corpo. E nós
vamos estar ministrando exatamente isso nessa roda de conversa, o bem-estar em todos os níveis. Então, nós fomos ministrada pela psicóloga Jamila sobre o bem-estar mental, pela nossa ministrante Bruna, estudante de nutrição, sobre o cuidado na alimentação. E agora nós vamos ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês em 1 Coríntios, o capítulo é o 6, para falar do bem-estar espiritual, e aí vamos pontuar a área do corpo. O capítulo é o 6, a partir do versículo 19. Versículo conhecido por vocês, vai estar na tela. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E aí o versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós vamos estar nos momentos de perguntas com vocês, também trazendo práticas com cuidado mental, com cuidado na alimentação, mas também não poderíamos deixar do cuidado do equilíbrio espiritual. E a palavra de Deus diz em Efésios 4:23, e vos renoveis no espírito da vossa mente, a área psicológica. Também fala em Gálatas 5:22, sobre os frutos do Espírito. E aí engloba não só o espiritual, mas também que foi ministrado pela ministrante Bruna sobre o cuidado com a alimentação. Que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longânimo, é benigno, bondoso, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Aí entra, os pecados da glutonaria, o desequilíbrio, como está se alimentando. Então, precisamos estar atentos a isso, como estamos cuidando no corpo, que é templo do Espírito Santo. E aí nós vamos também trabalhar práticas espirituais e como que a gente pode estar fazendo isso. E aí eu venho assim, dentro da prática espiritual eu posso ter o cuidado e higiene com o meu corpo, que eu tenho ciência que é templo do Espírito Santo, a harmonia nos ambientes aonde eu frequento, e um dos ambientes que a gente mais frequenta é a nossa casa. Trazer o equilíbrio e sermos gratos com os nossos atos. Porque quando a gente traz o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, com esses atos de gratidão, nós estamos honrando a Deus, que é o Criador. E aí, em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 25 ao 27. 12, 25 ao 27 diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O que a pastora quer dizer trazendo esta palavra? O cuidado com um membro e cuidado honrando aquele Criador e cuidado com o outro.
Então, nós que somos templo do Espírito Santo, nós precisamos tomar posse de algumas situações, e a palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que a higiene pessoal faz parte do cuidado do templo. Nós não cuidamos do templo físico? Precisamos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, é importante, faz parte dos cuidados com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E o Senhor, Ele faz a pergunta para nós no texto que lemos de início. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, então a gente tem que cuidar bem. Quando você ganha algo, quando você compra algum objeto, algum eletrodoméstico, você lê manual, você tem os primeiros cuidados e tenta mantê-lo com qualidade. Então, você ganhou um corpo e que é casa de Deus. Então, você tem essa obrigação de cuidar bem dele. E aí, lembra a importância de cuidar bem da nossa saúde mental, física e espiritual. Então, manter a higiene pessoal, não apenas da saúde do corpo, mas também pode ter um impacto significativo na nossa saúde emocional. E aí, eu digo, o bem-estar geral, porque o ser humano, eu falo que é um pacotinho. Não tem como ser só espiritual. Não tem como ser só alma. Não tem como ser só corpo. É completo. Então, além disso, a Bíblia nos exorta a cuidar do próximo. E aí nós vamos, dentro das perguntinhas e o que a gente vai compartilhar com vocês, como que eu posso cuidar do outro, cuidando do templo que sou eu. E não colocar em risco a saúde do outro. Precisamos ter este cuidado. Então, algumas recomendações nós trazemos que são bíblicas e incluem tomar banho todo dia. Eu vou fazer perguntas se você levante a mão, ok? Quem hoje tomou um banho, levante a mão. Ok, abaixa. Quem tomou 2, levante a mão. 2. Quem tomou 3, levante a mão. E quem tomou 4? Então, já parou no 4. Você viu a importância de estarmos limpos. E é interessante que Deus, Ele começa a trabalhar de dentro para fora. Então, quando você está cheio da presença de Deus, Ele gosta de lugar limpo. E se é casa dele, tem que estar limpa. Então, eu começo externamente mostrar como eu estou dentro. Precisamos, então, melhorar na limpeza externa para mostrar como está o nosso estado mental, físico, interno e espiritualmente falando. Com esse calor, gente, é bom tomar banho é gostoso demais, né? E eu espero que você que levantou a mão só uma vez tenha tomado para vir para essa conferência. Porque vamos ter um momento de comunhão e eu quero te abraçar. Brincadeira à parte. Então, uma das coisas é tomar banho regularmente. Outra, lavar cabelo. Quem lava o cabelo por semana, uma vez, levanta a mão. Quem lava cabelo 2 vezes na semana, levanta a mão. Quem lava cabelo 3 vezes, levanta a mão. Quem lava cabelo 4 vezes, levanta a mão. Quem lava cabelo a semana toda, levanta a mão. Semana que sim, semana que não. Ok. Então, a gente vê que já reparou que alguns irmãos carinhosos nos abraçam, e aonde que eles beijam? Na nossa cabeça. Reparou? Eles dão um beijinho aqui, ó, exatamente, entre a testa e o seu cabelo. Então, cuidado com o outro. Foi o que nós falamos aqui antes. Seu cabelo tem que estar cheiroso, tem que estar limpo. Então, se você conversar com uma cabeleireira, nós temos uma aqui, eles falam que não tem a necessidade de lavar todos os dias, mas tem cabelo oleosos que há essa necessidade de lavar todos os dias. Agora, tem cabelos que não têm essa questão da oleosidade e pode ser lavado 2 vezes, como o cabelo da pastora, 3 vezes já é o suficiente. Ok?
Mas que bom, vocês que têm uns cabelos bons aí, que pode lavar todos os dias, todo dia está cheirosinho. Ok. Cuidado com o outro. Quem está beijando a sua cabeça tem que beijar em cabelos limpos e cheirosos, tá bom? A outra coisa é algo que a gente aprendeu muito na pandemia, de lavar as mãos todos os dias, diariamente, né? Então, às vezes a gente fala assim, vou pegar isso aqui, aí a gente pergunta, você lavou as mãos hoje? Não é assim que a gente brinca? E precisamos lavar não só hoje, mas todo o tempo, porque bactérias estão em todo lugar. Eu saí de casa, tomei um banho, mas eu já peguei em caderno, já peguei em Bíblia, já peguei em microfone, já peguei em cadeira. Então, as minhas mãos já não estão limpas como estavam quando eu saí de casa. Quando nós fazemos comunhão, damos as mãos uns aos outros, né? Por isso que alguns eu até entendo que fogem da comunhão, talvez por medo das bactérias. Mas você tem que ter, né, imunidade, ok? Você vê que você não está ficando doente porque Deus cuida de você. Amém? Então, lavar as mãos, principalmente antes das refeições principais, né? Usar, então, assim, o banheiro diariamente, aonde você puder, sempre lave as suas mãos, né? É uma forma de você até evitar pegar determinadas doenças, né? Porque algumas pegam exatamente pelo contato. Quem tem o hábito de coçar muitos olhos tem a facilidade de pegar uma conjuntivite, e entre outras doenças, tá bom? E aí, vou fazer uma perguntinha básica. Quem usa, agora nós vamos falar sobre o cuidado na alimentação da saúde bucal. Quem usa fio dental, levanta a mão. Ok? Abaixa. Quem não usa, levanta. É aqueles que não levantaram a mão, certo? Então, você acabou já se entregando, não precisava nem levantar agora. Só foi uma pegadinha. Quem escova todas as vezes que alimenta, escova os dentes? Levanta a mão. Todas as vezes? Fora de casa, todas as vezes? Acabou de comer um biscoitinho, escovou. Ela merece uma salva de palmas, gente. Vamos dar palmas para a Jamile. E quem levantou aí? Mais alguém levantou? A irmã jesuíta. Mas, se você procurar um dentista, ele vai falar, não deixe de escovar nas refeições principais. Quais são elas? Café da manhã, o seu intervalozinho ali de uma frutinha, algum lanchinho, né, que você faz, principalmente quem trabalha, né? Depois vem o almoço, depois vem o café da tarde, depois vem a janta e vem a ceia, no mínimo 6 vezes. Né? Essas são as principais. Mas tem gente que não faz as 6 refeições. Se você faz café da manhã, o almoço e janta, no mínimo 3 vezes você tem que estar escovando os dentes. Quem tem o hábito de usar enxaguante bucal? Ok. E já conversei com alguns dentistas que não é recomendável, então, uma informação para nós, de usar, quem usa o enxaguante bucal, usar todos os dias. Porque pode trazer a possibilidade de você perder um pouco a sensibilidade do paladar, que é a nossa língua, um dos órgãos, né, parte do nosso corpo que tem essa função. Interessante é que, mesmo usando fio dental, fazendo as escovações nas alimentações principais, e usando o enxaguante bucal, às vezes é necessário buscar um gastro. Por quê, pastora? Porque, mesmo assim, você apresenta mau hálito. Irmãos, nós temos que ter o cuidado conosco, que é tempo do Espírito Santo, mas cuidado com o outro. Quando você vai conversar com o outro, você deve evitar falar de frente por 2 motivos. Porque você, às vezes, sem perceber, pode estar apresentando um mau hálito e pode também, em algum momento, quando a gente fala muito rapidinho, não sei se aconteceu com você, já aconteceu comigo, de umas gotas de saliva sair da sua boca e exatamente aonde? No rosto de quem você está tendo o diálogo. E isto é uma coisa muito inconveniente, né? Às vezes a pessoa fica até sem graça, faz assim, ou algumas já falam, poxa,
e passa a mão. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora que a gente vai orar por alguém na nossa célula, na hora que a gente vai conversar com alguém, e ficar atento, porque o tártaro, mesmo com a escovação... esqueci de perguntar. Vou fazer agora e quem quiser se manifestar, tá? Em quanto tempo você troca a sua escova de dente? Quem gostaria de falar? Levante a mão e fala. Em 3 meses, quem falou? Fabrícia. Em 3? 1 mês. Mais alguém? Quantas vezes, Joaquina? Em 2 meses? A recomendação de dentistas é que você troque a sua escova de dente 1 vez por mês. Tá? Então, se a gente já trocava, agora a gente só precisa melhorar o tempo ser menor. Tá? E quem não trocava, ficava meses e meses com a mesma escova. Ela está boa. Gente, ela pode estar até com as cerdas boas, né? Porque se você escova, ela não fica tão boa assim. Mas tem as bactérias da boca que está na sua escova. Por isso, é um objeto pessoal que não deve ser compartilhado nem com quem convive com você na sua casa. Mulheres casadas não devem emprestar a sua escova dental para o seu marido e vice-versa. Ok? Vocês beijam na boca? Beijam. As bactérias são trocadas? São. Mas escova de dente, não. Tá bom? Então, assim, esse cuidado. Se você procurar o seu dentista, você pode confirmar essa informação, que o ideal, né, tem a questão do real, que às vezes a escova de dente está bem cara, né, gente? Eu estava vendo os valores ali. Mas o ideal é que seja trocada mensalmente. Tá bom? Que é o cuidado com você e o cuidado com o outro, para que você, às vezes, esteja ministrando a alguém e com o mau hálito. E, por isso, às vezes, a importância de buscar um gastro, porque, às vezes, é uma coisa intestinal que foi até ministrado aqui pela nossa estudante de nutrição. Porque determinados alimentos, o líquido gástrico, ele provoca essa reação na nossa boca, né? E, por isso, a gente tem que ter esse cuidado. E aí, uma coisa que também a gente faz muita comunhão, se abraça muito, a gente gosta muito de estar um perto do outro. Então, precisamos ter aquele cuidado das roupas. Como assim, pastora? Troca de roupa, literalmente troca de roupa. Por quê, pastora? Todo mundo tem calça jeans? Levanta a mão quem tem calça jeans. Ok? Abaixa. Quem usa calça jeans 1 vez só e bota para lavar, levanta a mão. Abaixa. Quem usa 2 vezes e coloca para lavar, levanta a mão. Abaixa. Quem usa a semana e depois coloca para lavar, levanta a mão. Gente, aqui é transparência, hein? Porque eu vejo umas irmãs com a mesma calça a semana toda. Mas amém. Calça jeans é um engano dizer que ela não suja. Ela suja igual uma calça bege, uma calça branca, uma calça preta. Ela suja tanto quanto. Só que ela não aparece quanto uma peça clara. E a bactéria, ela está ali. E você leva a bactéria para dentro da sua casa, para dentro do seu ambiente de trabalho, para o seu filho, para o seu marido, para si mesmo, e para o seu irmão na igreja, quando você vem com aquela calça que você já usou 1, 2, não sei quantas vezes. Estou dando exemplos, tá? Peça jeans, que é uma peça que a gente utiliza mais vezes. E que, se você procurar a sua ginecologista, não é uma peça recomendável para as mulheres, porque é uma peça que esquenta e provoca várias situações de infecção, de escorrimento na mulher. Ok? Então, nós precisamos ter o cuidado com a nossa roupa, sabe por quê? Tem mulheres que soam bastante, ou, às vezes, vai fazer alguma atividade de casa. Infelizmente, vou pegar o tempo das duas, tá? Que elas não usaram o tempo delas. E aí, é o seguinte, nós vamos precisar ter esse cuidado, que às vezes a gente fica tão empolgada em alguma atividade de casa, e a gente se molha lavando roupa, se molha lavando louça, e deixa aquela roupa secar no nosso corpo. Isso não é recomendável. Isso traz mau cheiro para o nosso corpo, porque mistura suor com água, com roupa molhada secando no seu corpo. E aí,
pode provocar nas axilas o conhecido chamado CC. Então, vou fazer uma pergunta. Quem faz depilação com gilete? Levanta a mão. Ok? Quem faz depilação a laser? Levanta a mão. Ok. E quem não faz depilação, deixa os pelinhos lá de baixo nas axilas? Levanta a mão. Ok? Deixa os pelinhos, ok? É isso que eu entendi? A mãozinha estava levantada na hora dos pelos. E quem tem faz depilação de cera? Levanta a mão. Cera. É porque eu não tinha feito essa pergunta, né? E você estava com a mão na hora dos pelinhos. Mas, enfim. Então, temos mulheres que têm pelos bem fininhos. Esses não têm a tendência, não quer dizer que não possa dar mau cheiro, mas não tem a tendência nem de infeccionar, daqueles carocinhos que incomodam, e nem dar mau cheiro. Mas os pelos mais grossos, além dele incomodar, dele provocar algumas feridinhas debaixo das axilas, eles também, com a situação de roupa, eu usei uma blusa bonita hoje. Aí amanhã eu uso ela de novo, mas ela não está suja, e uso pela terceira vez, você corre o risco de provocar um mau cheiro nas suas axilas. Então, a gente tem que ter esse cuidado da troca das roupas. Cuidado com o templo do Espírito Santo e cuidado com o outro. Porque quando alguém vai te abraçar, não é tão bom? Nossa, está tão cheirosa. Eu abraço a Vânia me abraça. Aí, um dos elogios que a gente recebe são esses. Nossa, que cheirosa. Então, é bom quando você recebe. Agora, se alguém não está falando nada, pisque o alerta. Opa, eu passei um perfume e o perfume não fez efeito? Ou então ele está fraco demais, ou evaporou da tua pele, ou então você está com mau cheiro e a irmã não teve essa liberdade, porque talvez não tenha tanta intimidade com você para falar que você está com um mau cheiro debaixo das axilas. Então, hoje, irmãos, a área cosmética está aos montes, várias marcas por aí, que você pode ver se usa de creme, se é roll-on, se é de líquido, spray, mas use. Se você entende que você é templo do Espírito Santo, você precisa estar limpa, precisa estar cheirosa, estar bem cuidada, e também cuidado com o outro, para quando alguém de vocês vir abraçar, você não passar um mau cheiro para a sua irmã. Amém, igreja? Vocês estão entendendo que nós estamos numa conferência de mulheres e que nós estamos falando sobre cuidado do templo do Espírito Santo? Amém. E aí, gente, além de manter o corpo limpo, saudável, que é um sinal de respeito com o nosso Deus, o Criador do nosso corpo, nós também temos que, dos ambientes, vocês lembram que eu falei? Limpar a casa regularmente, ter um ambiente limpo e organizado, contribuir para o bem-estar físico e espiritual da família. Algumas vezes a gente se reúne, bate altos papos, e a gente começa a dialogar, a compartilhar como que estão os ambientes da nossa casa. E aí, na hora das perguntinhas, nós vamos estar tendo a liberdade de ouvir vocês. Como que está a pia da sua cozinha? Como que está o seu quarto? A organização do seu quarto? Porque o Espírito Santo, ele gosta de lugar limpo. Ele gosta de lugar organizado. Quando a gente vai receber uma visita, o que a gente faz? Dá uma geral, uma faxina para receber a visita. E o Espírito Santo, que é a morada dele, todo dia tem que estar limpo. A sua casa é casa de oração. A Bíblia fala que a nossa casa é casa de oração. Está lá em Mateus 21, 13a, que a minha casa é casa de oração. E quando fala que a minha casa é casa de oração, em Mateus 21, capítulo 21, versículo 13, parte A, a minha casa, que é meu corpo, que é templo do Espírito Santo, é casa de oração e a casa onde eu moro. Então, precisamos ter esses cuidados. E precisamos, como diz Provérbios 4, 23, nos lembrar da necessidade de guardar o nosso coração. Porque o nosso coração também precisa estar limpo para o Senhor estar atuando, porque Ele é fonte de vida. E o nosso coração é que faz os batimentos da parte sanguínea para nos mantermos
vivos. Então, precisamos também cuidar do nosso coração. Em Levíticos 11:14, Deus instrui o seu povo a ser santo, como Ele é santo. Então, precisamos estar purificados, santificados em todas as áreas da nossa vida. E aí, queridos, eu queria compartilhar com vocês, você que é adolescente, levanta a mão, você que é adolescente? Então, essa palavra é para você. Adolescente, Eclesiastes 11, versículo 9 e 10, fala assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Ande pelos caminhos do seu coração, e conforme tudo o que agradar aos seus olhos, mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará o julgamento. Então, vocês viram que não muda muito. É uma palavra para adolescentes e jovens, mas que também é para mim, mulher casada, mulher madura, como vocês que estão aqui juntamente comigo. E aí, dentro dessa situação de adolescência, o que está acontecendo muito, a gente vê na escola, os amiguinhos da sua sala de aula, gravidez na adolescência. Quem tem algum amigo na sala de aula, ou na sua escola, é uma amiga adolescente grávida? Levanta a mão. Ok. Foi apresentado 3 mãos aí. Está vendo que é real. Adolescentes, e eu falo juniores até. Nós temos meninas de 12, 13, 14 anos grávidas. E aí, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 2 fala o seguinte: somos lembrados de que há tempo para todas as coisas. Então, há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, existe preparação e responsabilidade. Meninas de 12, 13, 14 anos, o corpo ainda está em formação. E elas não estão preparadas para ser mãe. Então, precisa ter o seu tempo certo. E o tempo da juventude não é para ser oferecida para Deus, para adorar o Senhor, e não para esse momento de amadurecimento que ainda está para acontecer. Então, precisamos planejar, ter sabedoria nas nossas decisões. Então, planeje suas escolhas com sabedoria. Provérbios capítulo 16, o versículo 9 diz: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, adolescentes, guiados pelo Senhor, em todas as suas ações e decisões, precisa estar atento em tudo que você fizer e decidir em fazer, tenha consequência. Agora, vai entrar aqui mais para frente, que entra também a adolescente, mas aí eu encaixo elas depois. Nos jovens, fala em 1 João, capítulo 2, o versículo 14. Jovens, versículo conhecido por vocês, eu vos escrevi porque sois fortes. Não é a pastora Hélida que está falando que você é forte. Você é forte porque Deus fala que você é forte. E aí fala, e a palavra de Deus permanece em vós. E aí, quando fala que a palavra de Deus permanece em vós, está dizendo que o próprio Deus está dentro de você. Porque Ele é a palavra, Ele é o verbo. E aí, tendes vencido o maligno. Eu achei interessante que tem umas traduções que falam assim, já tem vencido o maligno. Mas eu gostei dessa tradução porque fala, tendes vencido o maligno. É todo dia que você vence o maligno. E é na força do Senhor. Então, aí é um dos exemplos que acontece, ou infelizmente está acontecendo no meio da nossa juventude, no meio dos nossos jovens. É o sexo fora do casamento. Infelizmente, pode ter acontecido em alguma situação da sua vida, quando você ainda não tinha conhecimento da palavra. E Deus fala que Ele não leva em consideração no momento da nossa ignorância. Ele perdoa todos os pecados quando você se arrepende, quando você verbaliza para Deus. Ele já te perdoou. Aquele pecado não tem mais domínio sobre você. Agora, quando você tem conhecimento da palavra, sabe que você, como jovem solteira, você não deve praticar o sexo fora do casamento e pratica, aí você está em pecado e tem a consequência disso. Então, sexo fora do casamento, olha o que Atos, capítulo 15, versículo 29 diz. Estão me ajudando aí? Atos 15, 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, e dessas coisas fazeis bem se vos guardardes, e bem vos há.
Também em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz, 13, 4 de Hebreus, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Isso quer dizer, sem o sexo, fora do casamento, além aos quais se dão a prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Pontuando e reforçando o que eu falei anteriormente. Enquanto você não tem conhecimento da palavra, Deus não leva em consideração a sua ignorância. Mas agora, tendo conhecimento da palavra, que o sexo é para o casamento e não fora do casamento, se assim você decidir fazê-lo, você está para ser julgado pelo próprio Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 5, porque bem sabeis tudo isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E aí eu quero trazer a palavra fornicação para vocês, para a gente, na verdade, vocês têm conhecimento o que é, mas só para esclarecer, só reforçar, a palavra fornicação é um pecado sexual que consiste em ter relações sexuais entre pessoas que não são casadas. Então, quando a palavra de Deus fala sobre fornicação, são pessoas que estão praticando sexo fora do casamento. E também, amados, agora aqui entre os nossos adolescentes, nossos jovens, né? Que fala que é também conhecimento como imoralidade sexual ou prostituição, práticas também impuras, a pornografia e a masturbação. E aí agora, não é só para adolescentes, só jovens, mas mulheres como nós casadas, que muitas mulheres não estão alimentando bem o seu marido sexualmente, mas se masturbam individualmente. Quando você faz isso, você está em pecado. Então, despertamento espiritual para nós, você que tem o hábito de se masturbar. Nós temos situações de adolescentes, e aí eu quero deixar só atento o seguinte, tem um nívelzinho para uma questão do equilíbrio. O corpo em formação de uma adolescente, ela tem as reações de masturbação até dormindo. Então, ela não decidiu se masturbar. É uma situação do próprio corpo que reage, porque ela está em formação. Eu falo que, eu brinco muito que hormônios não se convertem. Mas eu falo que as donas dos hormônios têm que se converter. Então, quando você é convertida no Senhor, você domina os seus hormônios. Porque seu hormônio quer pular o quê? A carne. E você vai dizer, carne, você não tem domínio sobre mim. Quem domina é o Espírito Santo. Então, precisamos entender que, quando fala sobre práticas impuras, a masturbação, ela deve ser evitada. Ok? Quando está no período de formação de uma adolescente, é-se considerado cientificamente pela ciência natural. Mas quando essa masturbação se torna um hábito, vamos dizer, negativo, porque até te impede de chegar nos horários, dos seus compromissos, e você, quando você percebe, você está, como, vou botar entre aspas, como um vício, isto já não é o natural. Porque vício é pecado. Então, você que em algum momento se pega se masturbando, você que já tem um amadurecimento, já passou por aquela fase de adolescente, você pode usar uma ferramenta sensacional, que é a ferramenta do Ministério de Intercessão, oração. Precisa da ação de orar, pedir a nosso Deus para nos ajudar a dominar essas ações do nosso corpo. E você ter o domínio do seu corpo, porque seu corpo não pode dominar você. Você que tem que dominar o corpo, que é templo do Espírito Santo. Vocês estão entendendo, queridas, sobre isso? Amém? Joia. Porque em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Foi exatamente o que eu acabei de falar. O seu corpo tem que ser dominado por você, porque você
tem o Espírito Santo que mora em você. Então, você não vai dominar sozinha. Você vai ter uma ajuda do nosso Consolador, Espírito Santo, para te fortalecer. E aí, os versículos já foram citados, que somos fortes, os nossos jovens, né? E aí, ter essa liberdade, autoridade espiritual, que é no nome de Jesus. Eu não quero sentir isso mais. E você vai ter uma experiência sensacional de você, quando você piscar os olhos, você não está tendo mais esses desejos carnais. Ok? E a palavra também, em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 18, ele fala, fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois é um pecado contra o próprio corpo. Então, eu não estou inventando nada. A própria palavra de Deus diz que essas imoralidades, a gente deve fugir dela. Se você está sendo atacada nesta área, peça ajuda em oração ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, a nossa Trindade, para que Ele possa te ajudar a você ser livre. Nós estamos na campanha, toda quarta-feira, Conexão Vitória, unção da libertação. Se você não colocou isso diante do Senhor, fala, Senhor, eu quero ser liberta da masturbação, da ação da imoralidade sexual, e entre outras que você precisa ser liberta. E aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 diz, fugir da aparência do mal. Uau, eu aproveito esses momentos para ceder a carne quando eu estou no meu quarto sozinho com a porta fechada. Então, para de fechar a porta. Eu dou essa sensação quando eu estou sozinha em casa. Desce, vai para a área de lazer, procura, evita ficar sozinha. Foge da aparência do mal. Às vezes você tem que fugir de você mesma. É a Bíblia que fala. E Tiago, capítulo 4, versículo 7 fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então, você resiste, você fala não para a carne, para as questões carnais, e o inimigo vai fugir de você. Porque o maior que está em nós do que o que está no mundo. E aí, para as mulheres, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4 e 5. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. E no versículo 5 fala, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Por algum tempo, não é todo o tempo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Quer dizer, sua falta de sexo com seu marido. E eu sempre brinco e reforço hoje aqui, mulheres, alimente bem os seus maridos sexualmente. Porque tem muitas mulheres lá fora que estão doidas para alimentar seu marido no seu lugar. É espiritual este assunto. O seu corpo é do seu marido e o dele é seu. E vocês que estão, meninas solteiras, para casar, estejam cientes disso. Sexo é um assunto espiritual para o casamento. Ele só é pecado fora do casamento. E aí em Levítico 18, 19 fala, não tenha relações sexuais com a mulher quando está no seu período de menstruação. Eu trouxe já esse texto, porque algumas de vocês, pode ser que tenha dúvida, e aí, eu devo fazer sexo quando eu estou menstruada ou não? E a Bíblia fala que não. A Bíblia fala que não tenha relações sexuais com a mulher quando está no seu período de menstruação. Então, aí eu vejo um cuidado de Deus para que o risco de aumentar transmissões de infecções sexuais venham ser transmissíveis para você. E aí, amados, só que seu marido ele não sabe, às vezes, ele se perde quando você está menstruada. Então, você precisa verbalizar isso para ele. Ah, pastora, mas eu já fiz sexo menstruada. Então, a Bíblia fala que não
Deus não leva em consideração enquanto você não tinha essa informação. A partir de hoje, se você praticar, você vai estar em pecado. Então, agora você vai verbalizar para o seu marido que, amor, eu estou no período menstrual e agora é igual a questão de você também se abster por um período de consagração e falar para o seu marido que você está fazendo jejum para determinado propósito e aí, naquele período, vocês não vão estar praticando sexo. Ok? Então, amados, como podemos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo? E aí entra a nossa roda de conversa, porque a pastora já falou bastante, né? E aí eu comecei a ver aqui, para o nosso bem-estar corporal e espiritual. Primeiro, para o espiritual, quando você acorda, quem lembra aí, levanta a mão e se manifeste. Qual a primeira coisa que você faz para o seu corpo espiritual estar em dia com Deus? Hã? Orar, mais o quê? Hã? Pode falar alto, irmãos. Devocional, TSD, tempo a sós com Deus. Porque quando a gente fala TSD, que é o tempo a sós com Deus, eu falo, é outro pacotinho, é completo. Você lê a palavra, e aí, na saúde mental, você começa a ministrar a palavra para você. Se você está um pouquinho para baixo, porque você está no período menstrual, porque você está em TPM, porque você passou algum problema no trabalho, enfim, você usa a palavra e Deus começa a ministrar para você. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí Ele vai começando ministrando para você. Trazer palavras que edificam. E jogar fora o negativo. Então, começar a ministrar a palavra, TSD completinho. Então, ler a palavra, se tornar uma leitora, um leitor vitorioso, que é a leitura anual da Bíblia, que a gente faz aqui, o projeto da Igreja Batista Vitória. Orar, adorar a Deus, ser grato através da adoração, se entregar, se render a Ele. Então, TSD é uma das formas que a gente tem para consagrar com jejum, louvor, e entre outros. E aí, amados, partes do corpo que a gente pode, que não foram citados ainda. Vamos começar pelo pé. Como que você cuida do seu pé? Que é templo do Espírito Santo. Alguém quer se manifestar? Ok. Quando você toma o seu banho, quem tem o hábito de enxugar entre os dedos dos pés? Só a irmã Joaquina, Fabrícia e eu também. Isso te ajuda a cuidar do templo, que é do Espírito Santo, cuidar do outro, para que o outro não sinta chulé no seu pé. Quando você enxuga bem os pés, entre os dedos principalmente, você evita ter um mau cheiro nos pés. Área íntima. A gente falou já de depilação, a gente falou de cuidado com a área íntima. E aí, só para tirar uma dúvida, amados, às vezes a gente pensa assim, eu depilo, parece que nasceu mais pelo, e aí nasce pelo nas virilhas, não é isso? Alguém já teve essa sensação, que parece que é porque você depilou com gilete, e aí nasceu, parece mais pelos nas virilhas? Alguém já teve essa sensação? Não? Eu já tive. Aí, eu descobri que é natural. Na nossa puberdade, quando a gente está adolescente, é natural nascer pelos na virilha, independente se você vai depilar ou não. Ok? Mas o cuidado a gente tem, às vezes, não porque a gente quer ter higiene nesta área íntima, mas porque a gente quer ir para a praia e para a piscina. Só que o foco da depilação nesta área não é para só ir para a piscina e para a praia. É uma questão de cuidado, mas se você procurar a sua ginecologista, ela não recomenda que você faça a depilação completa, porque os pelos é uma forma de proteção. Ok? E aí, quem é que... eu estou sendo filmada, mas, enfim, é natural. Quem é que tem ou já apresentou escorrimento vaginal? Ok. Nós temos vários tipos de escorrimento. Tem o transparente, que ele não tem cheiro nenhum, e é a lubrificação da área vaginal. Nós temos o clarinho, aquele meio embranquiçado, que parece secreção, que às vezes sai até da narina. Nós temos um amarelinho, que aí já começa a chamar a nossa atenção, porque tem algum início de alguma bactéria. E tem o esverdeado, que já é a bactéria, já está alojada ali, e precisa, às vezes, até de antibiótico. Então,
é necessário, pelo menos uma vez por ano, você fazer o preventivo. Você ir na sua ginecologista. E você que é jovem, eu não tive ainda relação sexual, mas isso não te impede de ir na ginecologista. Você não vai ter exames como uma mulher casada, mas ela vai fazer exames de toque da mama, vai te verificar e exames para ver se está tudo certinho. Então, é um cuidado de prevenção. Quantas de nós, às vezes, passamos por situação de infecção urinária, que é uma das doenças que tem matado muitas mulheres? Quem já teve infecção urinária, levanta a mão. Pois é, foi um dos motivos, não é só o único, pode ser que seja por causa de um desses escorrimentos que não houve tratamento e o cuidado necessário, que pode ter provocado essa infecção urinária em você. E nós temos já conhecimento que pode ser também emocional, ou por uma situação, aí a nossa psicóloga já entra com mais detalhe, que às vezes você passa por um momento de estresse e pode provocar também, porque o nosso corpo reage, ou na pele com manchas, ou com alguma infecção na área vaginal, e entre outras. Ok? Então, se você pega uma infecção como esta, fique atenta. Se é uma higiene do corpo que precisa melhorar, ou se é por uma coisa mais externa a você. Já falamos das axilas, da boca. Quem tem o hábito de limpar as orelhas? Toda semana. Tem gente que esquece, faz uma vez por mês, né? Mas é necessário, irmãos, porque não é orientado pelo otorrino você tirar toda a cera, porque a cera é uma proteção para que aqueles bichinhos voadores não entrem e fiquem alojados dentro da sua orelha, do seu ouvido, ok? Mas é necessária a limpeza, porque você já teve a graça de ir conversar com alguém, e aí aquela orelha amarela, quase esborrando ali, quase saindo, não é higiênico. Então, nós precisamos ter esse cuidado com você, que é tempo do Espírito Santo. E aí, a gente fala, você lembra que tem orações que falam assim, tira os tampões, Deus, e deixa eu ouvir a sua voz? Às vezes, o tampão é uma cera que você não está fazendo a limpeza necessária toda semana. Então, faça a limpeza, o cuidado com a cera do seu ouvido. E para que você cuide bem do tempo do Espírito Santo e do outro, para que o outro não sinta nojo de você por estar com a orelha não tão limpa quanto deveria estar. Tá? Pele, quem tem o hábito de passar hidratante aí no corpo, levanta a mão. Ok. Eu descobri que eu tenho uma tia que ela não passa hidratante no corpo porque o marido não gosta. Tem alguma situação de mulher casada que o marido não gosta, que passa hidratante por aqui? Não, né? Eu achei muito estranho isso, mas, enfim, ela não passa para agradar o marido. Né? Nós somos sujeitos ao marido e aí ela usa outros recursos para ficar cheirosinha e a pele hidratada. Mas precisamos cuidar da pele, que é o revestimento dessa casinha aqui, que é o templo do Espírito Santo. Então, cuide bem da sua pele, visite uma dermatologista. Surgiu alguma manchinha, verifique se não é um câncer de pele. Que às vezes a gente gosta muito. Eu tenho uma pinta charmosa aqui no rosto. Eu tenho uma pinta charmosa aqui nas costas. Mas, às vezes, essa pinta charmosa é uma doença que está começando a surgir na sua pele. Então, quando no início, é tratável e pode ser curada. Mas, se você pega uma situação mais avançada, infelizmente, corre o risco de óbito. Ok? Doenças de pele, o câncer de pele tem matado tanto quanto o câncer de mama, de útero e de próstata e qualquer outro tipo de câncer. Tá bom? E aí, mãos. Como você tem cuidado das suas mãos? Quem tem o hábito de passar creme nas mãos? Ok. Porque as mãos, elas são muito utilizadas para pegar coisas, lava o tempo todo, mexe com água, a gente lava a roupa, lava a louça, faz limpeza de casa. Então, é necessário o cuidado. Mas, olha bem, quando eu falo de cuidar das mãos, não necessariamente, eu tenho que ir na manicure, eu tenho que pintar minha unha. Não, amados. Quando fala de limpeza de uma mão, para manusear bem as coisas de Deus, inclusive o seu corpo, que tem que ser cuidado por você, que é templo dele, é ter mãos com unhas limpas, unhas cortadas. E quantos de nós, às vezes, quando a gente se dá conta,
você mexeu lá no seu jardim ou fez uma faxina e você, de repente, está com sujeira debaixo das unhas. Então, o Espírito Santo, ele não é aquele que visita, ele é morador. Então, você tem que estar sempre limpa. É a recomendação para que ele esteja sempre presente dentro de você. E aí, gente, para nossas mães queridas, Deus me mostrou um versículo aqui em Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4, sobre a limpeza dos ambientes. Nós, domésticas, donas de casa, até aquelas que trabalham fora também são donas de casa, donas do lar. Olha aqui Provérbios 24, eu gostaria a possibilidade de colocar Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4, que diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras. Sabe o que é câmaras? É aposento, é o compartimento de uma casa, é os cômodos. De todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Então, na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas, coisas organizadas, de valor. Então, nosso guarda-roupa tem que estar organizado, nossa cama tem que estar arrumada, não devemos deixar peça íntima jogada no chão, toalha molhada, que a gente fala muito dos nossos maridos, dos nossos irmãos, fala que os meninos fazem isso, mas quantas meninas estão deixando o quarto desorganizado? E olha que a Bíblia fala em Provérbios 24, 3 e 4. Se você não tem o hábito de ser organizada, olha, a oração é uma ferramenta para que você mude. Senhor, me ajude a ser uma pessoa organizada. Me ajude a cuidar do meu quarto. Me ajude a cuidar da minha cozinha, da minha pia. Minha pia ficar com as vasilhas lavadas. Precisamos cuidar a roupa. Não deixar cestos cheios de roupa, com fedor de roupa, porque às vezes a roupa fica tanto tempo dentro de um cesto, misturado com tanta roupa suada, que às vezes você não tinha CC e pega porque estava misturado com roupa suada e muito tempo dentro de um cesto. Então, precisamos ter esse cuidado com a nossa cozinha limpa, lavar roupa, os cestos sempre organizados e vazios, guardar as coisinhas organizadas nos armários e os nossos quartos arrumados. E aí, no nosso quarto tem guarda-roupa, tem cama, tem o chão, tem janela, tem cortina e os seus objetos pessoais. Então, o despertamento do Espírito Santo para nós, ele fala para mim, olha, eu sou seu dono, você é propriedade exclusiva minha, mas cuide para que eu permaneça aqui. É essa a exortação do Espírito Santo para mim e para você, na área espiritual, que venhamos cuidar bem do templo do Espírito Santo com o outro também e para honrar o nome do Senhor. Não é a pastora Aida que está falando que você deve ser mais zelosa e cuidadosa. É a palavra de Deus. Então, agora, nós vamos ter a oportunidade, se você ficou com alguma dúvida do que foi ministrado pela psicóloga Jamile, pela estudante de nutrição, Bruna, ou pela pastora Hélida, ou gostaria de fazer alguma pergunta, nós vamos responder todas. Eu já falei isso para a Jamile. Não, para a Jamile eu não falei, mas vou falar agora junto com vocês, e falei para a Bruna. Nós vamos responder todas as perguntas. Inclusive falar, não sei, vou pesquisar, e depois eu trago a resposta para você. Tá bom? Então, agora vocês vão ter liberdade. Eu vou pedir à Mônica para levar o microfone a quem desejar fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, e assim nós vamos fazer, para depois fazer o encerramento. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Levante a mão, você que gostaria de tirar alguma dúvida ou fazer alguma pergunta. É uma roda de conversa, eu acho que as meninas descortinaram bem os assuntos. Boa noite, a paz. Paz. Eu tenho uma pergunta para a Jamila e uma para a Bruna. Para a Jamila, falou sobre síndrome do pânico, esses mal
males que vêm causando nas mulheres ultimamente, né? E eu tenho vivido muito isso com a minha mãe. Então, a minha mãe, ela tá uma pessoa assim muito mais fechada, medo de sair sozinha, medo. E às vezes a gente meio que fica sem saber como lidar com essa situação, porque por ela não saía de casa. Ela ficava o tempo todo presa dentro de casa, é tipo como se fosse o porto seguro dela. Então é ali que ela se sente bem. Mas eu vejo assim, uma necessidade mesmo dela poder sair, se socializar, mas é algo que ela, por ficar com muito medo, hoje ela se tranca. Então, assim, a minha pergunta seria, se é interessante, né, insistir ou respeitar esse posicionamento, né, no caso dessas pessoas quando estão, né, nessa situação. Se a gente insiste ou se a gente realmente espera o tempo dela. Então, Vânia, o interessante é quando a pessoa está nesse processo de depressão, ela procurar ajuda de um profissional. Principalmente a família também, porque lidar com uma pessoa doente em casa não é fácil para qualquer um. Igual mesmo você, eu vou querer levar ela à força. Não, mas tem que procurar saber o que fez ela querer ficar dentro de casa, qual é o medo que ela tem de sair. Então, você tem que buscar ver o que ela gosta. Sondar com ela, digamos assim, sei lá, eu gosto de sentar na frente de casa, que seja, e sempre no tempo dela. Você não tem que deixar ela, como disse, cada vez mais ficar dentro de casa. Porque a depressão, eu brinco com os pacientes assim, que a depressão ela vai te abraçando aos poucos. E chega um momento que ela não te solta mais. Entendeu? Então, o interessante é procurar saber o que faz ela bem, assim, é só ficar dentro de casa? Não, mas é alguma coisa que ela gosta. Ou um tipo de comida diferente, aí você propõe ela de sair para comer isso. É aos poucos, tem que ser pelas beiradas. Se você tentar forçar, ela acaba ficando mais tempo dentro de casa. Obrigada. E a minha pergunta para a Bruna é... Bom, eu já estou na menopausa, eu tenho 47 anos e eu estou na menopausa já desde os meus 44. E eu observei muito a banha, né, essa gordura abdominal, eu até já falei, como que cresce essa gordura quando a gente, principalmente quando a gente entra na menopausa, né? Essa gordura abdominal na nossa vida é um desespero. E a gente vê assim que tanto pessoas magras, às vezes não são nem pessoas obesas, né? Gordinha, igual eu estou meio com sobrepeso aí, preciso de uma nutricionista. Mas, assim, eu vejo que pessoas até magras, pessoas, né, que criam esse volume abdominal. E eu vejo que isso realmente é um risco, né? Então, o que a gente pode fazer? A alimentação, ela ajuda e, de repente, quais tipos de alimento ou chás, né, que podem ser utilizados para no auxílio dessa queima abdominal, né, essa gordura. Bom, na menopausa é característico na mulher mesmo, essa questão de ganho de gordura mesmo, de aumento de gordura na área abdominal, né? O metabolismo lento, a gente às vezes escuta falar, mas isso é real. Realmente o metabolismo ele vai ficando mais lento, então é mais difícil para você ter essa perda de peso, né? Então, você tem que ter estratégias na alimentação, procurar frutas. Igual eu estava até comentando hoje lá em casa, nem toda fruta vai ser o ideal para você quando você está no processo de emagrecimento, né? Quando você está nesse processo de perda de peso. Tem que procurar aquelas frutas, igual morango, melão, que tem baixo índice glicêmico. A atividade física, a gente recomenda, mas com também um profissional, né? Você buscar o conhecimento para ver se você está apto a fazer essa atividade física. E procurar melhorar mesmo a questão da sua alimentação, né? Eu falo que são estratégias que a gente também deve usar. Que a gente fica assim, não, amanhã eu começo, não, eu não consigo, aí eu pego o que é mais fácil. Então, é um planejamento. Então, a mulher também sabe que ela vai ter essa dificuldade maior, né? Eu já rompi os 40 e eu vejo essa diferença.
Eu estou caminhando para quê? Para a menopausa também, todos nós. Né? Uma colega até falou que, em uma roda de conversa, a pessoa falou assim, mas como não passar pela menopausa? Aí a minha professora olhou para mim, a gente olhou assim junto, tipo, só se morrer, né, antes da época, mas todos nós iremos passar. Mas o quê? Igual eu comecei falando, né, antes, plantar. Então, há tempo ainda. É você comer bem. Né? De manhã, qual o café da manhã? Um café da manhã simples. Come a sua frutinha, coloca ali a sua aveia por cima para você colocar ali um cereal, né? Pega o seu pãozinho, mas eu não gosto de pão integral ainda, mas acrescenta uma proteína, um ovo, um queijo, né? Toma o seu café, evita alimentos, bebidas muito açucaradas, alimentos com muita gordura, alimentos muito processados, né? Vai tirando aos poucos essas coisas da sua alimentação. A mulher, ela retém mais líquido. Qual mulher que não fala assim, hoje eu estou inchada, né? Hoje eu estou com essa retenção, excesso de sódio, né? E o sódio não é só o sal, gente, são muitos alimentos que também contêm o sal, né? Contém o sódio, que faz mal à saúde. Então, o alimento, sim, ajuda em todas as áreas. Quando é criança, né, em todas as épocas, quando é criança, quando é adolescente, nós mulheres, na gestação e também na menopausa também, fazendo boas escolhas e se movimentando para que você possa melhorar não só o seu físico, mas também o seu mental, que mexe também com a mulher, né? Porque como tem esse ganho de peso, né, essa área abdominal com mais gordura, isso mexe muitas vezes com a autoestima da mulher também. Obrigada, Bruna. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fabrícia. Irmã. Boa noite. Eu sou preocupada demais. Coloca mais pertinho, irmã. Sou preocupada demais. Se meus filhos saem, viajam, minhas noras, tem que saber, já chegou. A gente já tem a paciência. Porque meu filho Marcinho falou assim, mamãe, você está me sufocando. É caminhoneiro? Eu quero saber, onde é que você está? Meu filho está viajando. O que você chegou? Da onde? Aí ele falou, mamãe, você está me sufocando. E aí aquele me entristeceu ter falado aquilo, mas eu sou preocupada em perguntar a Jamila, por que eu sou tão preocupada assim? Aí se preocupa, Sofia, se for para o colégio, aquele horário que ela não chegou, eu me preocupo tudo quando vai para o trabalho dela, quando sai, Marcelo, eu fico, meu filho, manda mensagem, às vezes não ligo, mas manda mensagem. Eu queria saber se eu preciso de tratamento psicólogo, porque a minha preocupação é fora do aí eu oro, ajoelho, oro, falo com o Senhor, mentira, mas eu não consigo nem dormir. Será que eu estou precisando de um tratamento psicólogo? Então, assim, todo mundo deveria fazer tratamento. Às vezes o paciente acha assim, eu estou ótimo, vou parar de fazer. Pelo contrário, você nunca sabe o que você vai lidar ali na frente. Essa questão de preocupação, às vezes, vai muito da sua infância, de como que foi o seu crescimento. Então, assim, acaba gerando. Lógico, tem mães que não preocupam com nada. Filho sai, eu admiro muito, né? E às vezes você passa na pracinha, 11 horas da noite, aquele monte de adolescente, e pai e mãe não liga. Então, se vai muito da criação. Lógico, sufocar é o extremo, porque aí você acaba gerando uma ansiedade, uma preocupação. O ideal, se você tiver a possibilidade, de procurar um profissional para você conseguir controlar esses impulsos seus de ansiedade. E aí, espiritualmente, a palavra de Deus, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele tudo fará. É a questão que, se o vigilante não pode cuidar, em vão vigia a sentinela. Então, você tem que confiar, entregar para Deus seus filhos, a sua família, saber que Deus vai zelar na sua ausência. Mas aí eu entrego, eu oro, mas a preocupação fica... É porque você tem que entregar e confiar. A parte da confiança, talvez, está precisando melhorar. Tá bom? Entregue, agora está na mão de Deus, é a melhor mão, que é a mão do Senhor que nos protege e nos guarda. Eu tá queria bom? perguntar para a Bruna, porque eu pesava... Fala só um pouquinho mais perto do microfone, mais alto, irmã. Eu pesava 72 quilos. Aí eu dei o câncer de mama, aí o médico cortou todos, coisa de gordura, e fui emagrecendo. Hoje, eu não passo 45. Eu fico preocupada, eu acho muito magra. Eu queria vir ali 55. Eu queria saber se é sobre a alimentação, falta
Eu tomo vitamina, eu, assim, se alimentar muito bem, eu não sou muito chegada à comida, mas como muita fruta, mas eu não consigo. É uma informação até para todos nós, né? Que todos nós estamos envelhecendo e conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo massa magra, músculo, né? Alguns brincam, estavam lavando o cabelo, estou perdendo músculo. Então o idoso ele vai perdendo essa massa muscular, né? Esse músculo. Então é uma questão de você acrescentar o quê? Um suplemento, um whey, proteína, porque você precisa, né? Mas não adianta só tomar proteína também, é o que eu falo. Também precisa de você trabalhar esse músculo também. Então, sim, uma questão de alimentação, de procurar o profissional, de fazer avaliação para ver se não está sarcopênico, né? Se não está aí precisando mesmo, às vezes, até desnutrido, porque é uma tendência do idoso. Por quê? Nós temos papilas degustativas e nós sentimos sabor, né, através, quando nós colocamos na nossa boca, e nós, com o passar dos anos, nós vamos perdendo. Quando fala assim, minha mãe fala assim, às vezes, essa carne não está mais igual era antigamente, não estou achando nada bom, mas é porque você vai perdendo a sensibilidade de sabor. Então, às vezes, o idoso, às vezes, fica um maior tempo sem comer, começa, como a carne é algo que é mais difícil para digestão, e o seu estômago já começa a ter essa dificuldade de digerir o alimento. Então, ele vai não querendo comer a carne vermelha, não querendo comer carne, e nós precisamos, sim, da proteína, né, para poder ter esse aporte proteico. E o que faltar, suplementar. Mas acho que não vai ficar gravado, né? Então vou falar. Agora eu estou na parte de idoso, então eu até vou convidar a minha sogra, né, para poder a gente estar lá, para poder fazer a avaliação certinho, fazer um plano alimentar, suplementar com uma proteína, para poder ajudar nessa questão, né? Porque não é legal. Você precisa de músculo para você levantar de uma cadeira, para você abaixar, para você segurar uma sacola de supermercado. Então é muito interessante até para nós, né, que estamos mais novos, estarmos atentos, tanto na alimentação, tanto também na atividade física, que é trabalhar esses músculos. E a perda óssea também. Cada filho, cada gestação, você vai perdendo também a questão do cálcio, e nós vamos envelhecendo, vamos perdendo Mônica. também. Obrigada. Olá, boa noite. Não é nenhuma pergunta. Gostaria de agradecer o momento dessa roda de conversa. Por muitos anos na minha vida, Jamila, psicóloga, eu passei a minha vida enfrentando eu não precisar de ir ao psicólogo. Mas passei muito tempo. Não, isso daqui não é para mim, não preciso disso. A gente fica nessa briga diária com o nosso espírito falando, não preciso. E aí, até que há um mês atrás, um mês e meio, eu dei uma crise de ansiedade no trabalho, de chorar, de sair e falar, não aguento ficar aqui. E aí eu entendi que eu necessitava desse atendimento. E aí, algumas semanas, eu comecei a fazer o acompanhamento psicológico, né? E aí eu tenho percebido, assim, por mais que seja pequeno, né? Ainda foram 3 semanas, já estou percebendo alguns frutos. Porque não são só frutos de uma ansiedade que eu tenho, são outras causas também. Mas por muitos anos da minha vida eu me segurei para poder começar achando que o espiritual confrontava essa área, uma embolação, depois a pastora me ajuda nessa área, porque a gente fica com isso na cabeça. Misericórdia, Senhor, eu não preciso disso, eu não preciso disso. Não, eu precisava, sim. E que você, tanto você quanto a Bruna falaram na parte psicológica quanto na parte nutricional, eu vivi exatamente nesse ponto. No ponto em que eu tive uma crise de ansiedade no meu trabalho, comecei a dar uma decaída brutal, assim, não no meu trabalho, mas me senti muito cansada, muito chorona, muito falta de apetite, ou isso ou aquilo. E quando eu fui ver, eu precisava mexer no psicológico, e aí na semana passada eu vi que também as minhas taxas estavam lá embaixo. Eu ter que estar fazendo suplementação com sulfato ferroso na veia e vitamina. Então, assim,
Foi uma coisa que embolou junto com a outra e gerou isso tudo, mas eu agradeço muito o momento da roda de conversa, porque eu descortinei isso há pouco tempo na minha cabeça, a necessidade do espiritual estar ligado com o emocional e a parte também da alimentação. E eu ainda estou vivendo a parte a menina que tem carteira de habilitação e tem medo de dirigir. Mas já leva isso para terapia. Já estou assim, coloquei para 2025 que eu quero matar esse medo. Então, na semana passada a gente teve célula de tema livre lá na nossa célula e meu marido muito carinhosamente falou, toma a chave do carro, dirige você até lá. E aí eu, ai meu Deus. Mas eu fui até o parque da cidade. Para mim foi muito longe, gente. Longe demais. Mas é um limite que eu estou rompendo e que de pouquinho em pouquinho eu estou conseguindo ver uma pequena melhora, mas estou conseguindo ver. Não é nem uma pergunta, estou desabarrafando. A mãe do Daniel solicitou. Mãe do Daniel. Por gentileza, se identifique com o seu nome. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Elisângela. Minha pergunta é para a psicóloga. Eu tenho 44 anos, né? E eu percebi, após eu ter feito os 40, a partir dos 40, eu percebi que, assim, em certo período, tipo, meu período menstrual, me bate tipo uma depressão, onde eu fico muito emotiva, eu fico querendo chorar à toa e também, assim, quero ficar sozinha, e eu percebi que isso foi depois que eu fiz meus 40 anos, né? Hoje eu estou com 44 e eu fico resistindo também a psicólogo, né? Estou mais reservada, não gosto muito de falar. Só que, assim, tem me incomodado porque tem vindo outros sintomas, tipo, eu era muito de fazer amizade, eu gostava de estar no meio de todo mundo. Hoje eu prefiro mais ficar sozinha. Quanto mais sozinha eu ficar, aquilo me gera, assim, um conforto. E eu sei que isso não é normal. Meu marido vive reclamando comigo, até o Dan mesmo, ele questiona sobre isso comigo, né? E eu queria saber, assim, e outra coisa, junto com esses sintomas, coisas que aconteceram lá atrás, que me machucaram, vem e me deixam triste. Eu fico lembrando de coisas da minha infância que me machucaram, e aí eu fico muito É igual o que eu falei com a dona Geisa, assim, infelizmente a gente tem que fazer a terapia, porque que aí você a gente vai mexendo nisso para descobrir de onde que vem o sintoma. A mulher, infelizmente, quando a gente passa dos 40, se já está encaminhando para a menopausa, as taxas nossas geralmente abaixam muito, e é onde que mexe. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, estou desanimada, aí vai olhar, é vitamina B12 que está em falta, porque o nosso organismo já não produz na mesma proporção que era antes, e como baixa o hormônio, automaticamente te gera uma depressão, porque o corpo da gente está tudo interligado. Então, assim, a depressão, que é o que você falou, que você está ficando mais introvertida, você não quer fazer contato com ninguém. O que você tem que fazer, assim, que eu aconselharia, igual eu falei com todo mundo, é procurar uma terapia, que nisso você vai colocar para fora. Agora, se você eu sou mais tímida, não gosto de falar. Eu brinco com o paciente assim, você chega num consultório com um copo cheio, esvazia ele comigo e vai embora com ele vazio. Traz ele cheio na próxima semana. Então, ali que é o momento de você falar, porque às vezes você conversar com seu marido, conversar com um filho ou com uma amiga, não é do mesmo jeito que você conversar com um profissional. Porque a pessoa que vai te escutar, ela vai te dar uma resposta baseada na vivência dela. E muitas vezes, por exemplo, digamos assim, não é o seu caso, mas você tem um marido, por exemplo, que não é bom. Aí você vai conversar com uma pessoa que tem um marido excelente. Ela não vai te dar a opinião, talvez, que você gostaria de ouvir. Então, quando você procura um profissional, ele vai, como diz, te fazer pensar como que você pode mudar. Então, o ideal, se você tiver a possibilidade de procurar um profissional, até mesmo para lidar com essas mudanças que o corpo da mulher tem. Ansiedade, tem muita ansiedade. Gera ansiedade, igual depressão. A irmã estava comentando sobre a preocupação. Eu sou assim, eu não sei se a pastora lembra, logo quando o Dan chegou aqui na igreja, que foi para a célula, demorou a chegar em casa, esperei, eu passei mal. Então, assim, outra coisa que me incomoda também é a ansiedade. E, assim, se eu fizer alguma coisa que eu ficar com medo, mas me bate uma ansiedade, igual a semana retrasada, uma coisa que não tinha nada a ver com nada. Meu filho levou para mim uma creatina para eu tomar. Eu entrei na academia, né? Ele, mãe, a creatina é boa e tal. Não tem problema nenhum, pode tomar tranquilo. Meu filho é médico, né?
Você acredita que eu tomei a creatina, mas eu tomei com medo que eu passei mal? Aí eu fui Aliás, como dizer, um papo até para mulher, toda mulher tem que tomar creatina independente da idade, principalmente nós que já estamos caminhando para a menopausa. E ela não causa, ela não dá sintoma nenhum, é um pozinho sem sabor, sem nada, mas que ele tem milhões de benefícios. Então, meu filho falou, mãe, não é possível, não foi alguma coisa, mas é porque quando eu tomei com medo, eu fiquei com medo. Coloquei na cabeça que ia me fazer mal. Aí quando eu cheguei na academia, eu tava uma fobia, um negócio ruim. Aí eu falei com meu marido, não queria nem que meu marido saísse perto de mim, que eu achava que eu ia morrer. Então é isso aí, né? Esses sintomas aí que eu percebi que após os 40 chegaram. Mas procura um profissional que você vai conseguir lidar com esse período. Tá? A palavra com a Thalita, enquanto ela está pegando o microfone, você falou que quer ficar sozinha, e muitos de nós passamos por isso, mas a palavra de Deus diz que o Deus Emanuel é um Deus conosco, então você nunca está só. Você só tem a sensação que está só, mas não está. Deus está com você, tá bom? E ficar atento a isso, dentro da alimentação, período menstrual, TPM, você pode procurar alimentos que tragam felicidade. E aí, nosso amigo Google, você pode pesquisar e ele te dá resultado. Um dos alimentos que traz um equilíbrio, porque equilíbrio é uma área espiritual. Você trazer um equilíbrio na alimentação, nós temos aqui rico em triptofano e ômega 3. Ômega 3, quando você fala assim, você lembra de peixe, né? Mas aí tem, chocolate amargo, banana, que é um alimento que sempre tem em casa, ovos, alimento também que estava horrores de valor, né? Mas é um produto que normalmente é mais acessível à comunidade. Peixes gordurosos, frutas cítricas, vegetais de folhas verdes, nozes e legumes. Então, senti um pouquinho para baixo, está um pouquinho tristinha, aqui é da área mental, a área de alimentação, procure alimentos que tragam a você felicidade. E evite aqueles que te botem para baixo. Então, reforçando a fala da Bruna, da Jamile, é um cuidado mental, porque isso aqui fala muito para o corpo, tá? Por isso que nós, como igreja, somos corpo e Jesus é o cabeça. É mostrando para nós que a nossa cabeça tem uma função muito poderosa sobre o nosso corpo. Se vem pensamentos negativos, foi o que foi falado aqui sobre o TSD. É tempo a sós com Deus, é você buscar Deus, porque quando você busca, você acha. Leia a palavra e comece a ministrar. Não, eu não estou só, porque Deus Emanuel é um Deus conosco. Aí você começa a ministrar sobre você e você sente um cuidado, um alívio de Deus. Tá bom? Eu falo com quem está próximo, para a igreja de Deus. Quer sofrer menos? Vai para a palavra. Que Deus comece a ministrar e trazer o óleo de Gileade sobre você. Tá bom? Vai, Thalita. Ei, paz. Eu queria perguntar sobre questão de gastro, né? Que eu já fui no gastro e ele falou que as irritações do meu intestino são por conta do estresse. E aí ele falou bem assim, o estresse, é só você não ficar estressada. Como é que eu não fico estressada? Entendeu? Essa é a minha pergunta. Aí, tanto para alimentos que ajudam a desestressar e desinflamar o intestino, quanto mentalmente, como é que eu fico desestressada? Tipo, a nossa rotina, né? Tudo leva a estressar, só que são coisas mínimas que estão me estressando. Então, eu queria saber essa questão de o que eu posso estar fazendo para ficar mais suave, menos estressada, tanto na questão da alimentação quanto mentalmente. O que eu falo no consultório é sempre procurar fazer atividades que te geram prazer. Ou seja, sair do seu ambiente, né? Porque muitas vezes, na sua faixa etária, vocês estão muito presos à internet, a estar preso no quarto, assistindo um vídeo, coisa assim. Mas não, é sair, é fazer uma atividade física, ou às vezes fazer uma caminhada ar livre, coisa assim que você consegue realmente desligar daquele momento. Eu falo que o paciente tem que tirar pelo menos 1 hora do seu tempo para você, porque estresse não adianta. Na medida que você vai envelhecendo, as preocupações vão aumentando. Então, não tem como você falar assim, não vou me estressar. Você pode sair bem de casa. Você atravessou a rua, você teve um momento de estresse ali e já acaba com o seu dia. Então, é sempre tentar procurar inserir nas suas atividades durante o dia situações que te geram
alegria, tranquilidade, que você consegue realmente desligar daqueles momentos. Tem paciente, por exemplo, que faz no crochê. Ela tira um tempinho dela e ela falou assim, com isso está fazendo várias peças de crochê, porque ela se desliga, porque ela tem que prestar atenção naquela continuidade, aquele negocinho, nos pontinhos, então ela acaba conseguindo destressar. Então, assim, procura descobrir qual atividade que te gera prazer, talvez uma atividade física, que aí você consegue tirar esse momento e falar assim, não, esse é o momento que eu estou cuidando do meu corpo e da minha alma. Obrigada. A pastora até respondeu, né, alguns alimentos, como a banana, que tem triptofano, você procurar gorduras boas, igual tem no abacate, e não naquilo que satisfaz, que traz o nosso prazer mental. Nós temos muita ligação afetiva com o alimento, isso é real. Então, você vai lá, você come, não estou falando que é proibido comer, tá? Eu não gosto disso, de, você não pode comer isso, não, tem que ser com moderação. Mas, quem que tem uma alimentação mais leve e saudável, que não sente a melhora na questão do estresse, da ansiedade, da depressão? Por quê? Porque esses alimentos que a gente come, por exemplo, o lanche, são alimentos que são muito ricos em gorduras saturadas. Isso tudo vai fazer com que traga esse malefício, tanto para o estômago e, juntamente com o estresse, que é o mental, vai prejudicar mais ainda. Então, é uma alimentação mais leve, é pesquisar, é também você conhecer o seu corpo. Eu sei quais os alimentos que eu ingiro que não faz bem para mim, que eu me alimento e não é bom. Eu sinto na hora. Então, é você identificando. Isso aqui não me faz bem. Eu senti que eu tive uma crise após eu comer esse alimento. Eu senti que aumentou mais a questão do que eu sinto no problema gastrointestinal, né, no meu problema gástrico, depois de consumir tal alimento, ou seja, ele seja uma fruta, porque às vezes tem fruta que também a pessoa não vai conseguir ter uma digestão boa e não vai se sentir bem também. Mas, geralmente, quem tem o estresse é evitar alimentos muito açucarados também. O açúcar, realmente, alguns estudos, né, algumas pessoas comparam o açúcar como uma droga, porque ela traz um vício, né? E ela traz essa questão do bem-estar. Qual a mulher na TPM não quer comer um docinho? Será por quê? Gente, é fisiológico e também é uma questão psicológica em nós, de conforto, de prazer. Então, evitar certos alimentos. Fritura não é bom, se você tem um problema gástrico, não é legal. Alimentos muito gordurosos, a digestão é mais difícil. Você vai ficar mais tempo no seu estômago. Então, alimentos mais leves, fracionar também as refeições, sabe? Não é comer agora, depois comer um tanto, aí você vai estar com muita fome, vai comer muito alimento em tal horário. Não, é você fracionar também as refeições para que o seu estômago fique menos tempo com o alimento ali fazendo a digestão. Nós gostaríamos que você se colocasse de pé. Aqui é muito amplo. Aqui era para ter uma roda de conversa só com a psicóloga. Depois só com a nossa estudante de nutrição. Outro momento só com a área espiritual. Porque é bem amplo, né? Mas eu acredito que a gente deu algumas gotinhas, né? E espero que vocês tenham sido abençoadas. Porque eu falo que o ser humano é um pacotinho, como foi falado no início aqui. Nós somos completos, é corpo, alma e espírito. E ambos têm que estar no equilíbrio. Se alguma delas estiver do desequilíbrio, há necessidade de procurar alguém para socorrer. E aí essa linha que foi pontuada aqui, era uma guerra entre o espiritual e se eu deveria procurar um atendimento. Lucas era médico. Deus, ele é ilimitado. Quando fazemos uma oração de cura, Ele tem a liberdade de te curar na hora, ou pode usar recursos como um profissional da área mental, psicólogo. Grudou. Resolvo. Então, assim, a questão do equilíbrio. Porque nós temos vários profissionais para ser utilizados. Porque eu preciso ir numa ginecologista, num dentista, numa psicóloga, numa nutricionista, e entre outros profissionais, porque Deus deixou para a gente usar. Às vezes, Ele pode estar usando uma psicóloga para te curar. Então,
Ele usa os recursos para te abençoar. Ah, pastora, então eu a partir de hoje não vou usar mais nenhuma medicação? Em nenhum momento foi falado isso. É a linha que foi pontuada aqui. Não é só espiritual, não é só mental, não é só físico. É o conjunto. Se tem uma necessidade de medicação, vamos usar esse recurso para estar no equilíbrio. Então, agora, nós gostaríamos que você levantasse as suas mãos. E agora vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, porque eu cresci muito com a fala da psicóloga Jamile, com a fala da nossa estudante de nutrição Bruna, e com a presença de vocês com as suas perguntas. Né? Então, a gente cresceu juntas, né, nessa conferência de mulheres. Senhor Jesus, nós te louvamos por essa conferência de mulheres, onde o Senhor nos oportunizou estarmos juntas para compartilharmos situações concernentes a assuntos para a mulher. Somos gratos porque crescemos e amadurecemos em assuntos que poderíamos, em algum momento, ter dúvida ou até não tínhamos conhecimento de tal situação. Mas te agradecemos por sermos ministrada nesta tarde, pelo início de noite que vamos ter a ministração da palavra também no culto das mulheres. Mas somos gratos também, ó Pai, pelo ministério de homens, que se colocaram à disposição para servir ao ministério de mulheres, com o momento da comunhão, com o carinho de nos servir no templo menor, aonde vamos ser recebidas pelo ministério de homens. Somos gratas pelo carinho do Senhor, o cuidado do Senhor para conosco, e por ter ministrado a nós, na área espiritual, na área emocional, mental e também na área física, na alimentação saudável, para termos um bem-estar da mulher na presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo, já agradecemos pelo carinho que o Senhor trouxe a nós com as ações da nossa líder de intercessão e líder das mulheres, Mônica. Que o Senhor continue dando estratégias espirituais para como sermos alcançadas como mulheres cheias da unção de Deus, em nome de Jesus. Amém. Assim, estamos encerrando a nossa conferência da parte da roda de conversa, e todas estão convidadas para se dirigir ao templo menor. Tem uma surpresa lá para vocês. E depois da comunhão, todas estão convidadas para estar de volta ao templo maior, para a ministração da nossa líder de louvor, Samanta, onde vamos dar o fechamento da conferência de mulher com o culto das mulheres.